prometido, nós começaremos analisando o capítulo 14 de João, este evangelista que nos traz do ensinamento de Jesus um ponto de vista espiritual. Ele inicia o capítulo nos dizendo: não turbe os vossos corações. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Quando ele pede para não turbar o coração, o guarda-chuva encostado lá atrás da porta, só tem uma maneira de estarmos com os nossos corações livres. Os Espíritos, através de Kardec, nos dizem, da questão número 1, quando Kardec quer saber que é Deus. E obtém como resposta que Deus é a inteligência suprema e que é a causa primária de todas as coisas. Se Ele é a inteligência suprema, nós só pensamos porque estamos conectados a Deus. Só existimos porque Deus assim o deseja. Então nós somos filhos plenamente dependentes de Deus. Essa é a primeira condição. Não é fácil de assimilar isso, porque se eu admito Deus como meu Pai e Pai de todos nós teremos que raciocinar em termos os demais são nossos irmãos. Isso não é fácil, porque tem muita gente que nos amola bastante ainda, não é isso? A segunda condição está lá na questão 625. Quando Kardec quer saber, do ponto de vista moral, qual é o modelo mais perfeito que Deus oferece à humanidade? O mais perfeito. Porque todos nós somos modelos de moralidade uns para os outros, quando estamos obedecendo à lei, não é isso? Porque de acordo com a lei, com a questão 630, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei, o mal é tudo aquilo que é o contrário. Então, quando nós estamos de acordo com a lei, nós somos o bem e somos modelo. Mas pela questão 625, o modelo mais perfeito é Jesus, o modelo moral. E o Cristo vai nos dizer que Ele não está aqui para cumprir a vontade dele. Ele está aqui para cumprir a vontade daquele que enviou. E a vontade daquele que enviou é essa: cada um que Ele entregou, que Ele mesmo se perca, e que Ele o leve até o dia da ressurreição daquele indivíduo. Isso significa que existe um determinismo, uma determinação do Criador, que o Cristo se coloque junto de nós a todo instante, observando o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. A partir dessa observação, ele vai traçando os planos para permitir que cada um de nós possa aproveitar o máximo onde está, com quem está e nas circunstâncias em que se encontra. Então veja que essas são as premissas básicas para que a gente não fique com o coração cheio de dúvidas, Então, para não turbar o coração, tem que admitir essa condição do Criador e essa condição do Cristo, que é o nosso irmão maior. É por determinação do nosso companheiro, mas pelo livre-arbítrio de cada um, ele vai se tornar, quando quisermos, nosso mestre e nosso guia. Ele é companheiro de determinação, mestre e guia só quando a gente quiser que ele seja. Alguém perguntou, quando a irmã Silvio lançou aquele projeto, Humanização na Casa Espírita, o primeiro livro da série, A Grande Seara, onde vários espíritos deixam suas mensagens. E numa dessas mensagens foi perguntado para o mentor: Jesus vai voltar na Terra? E ele respondeu: vai. Já sabe quando? Sei. Sabe onde? Também sei. Pode me contar? Posso. Onde vai ser? No coração de cada um. Quando? Quando cada um quiser.
Simples assim. Então a volta do Cristo é uma volta espiritual. Mas só quando a gente o quiser. Então é um processo individualizado. Então Jesus vai dizer: crê em Deus, crê também em mim. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Na casa do meu pai há muitas moradas. Nós espíritos, quando fala que há muitas moradas, a gente, querendo manter uma certa região de conforto, é a lua, é o sol, é Marte, é Júpiter, eu não sei quem, é também. Essas são as infinitas moradas do ponto de vista físico. Mas do ponto de vista moral, quais são as diversas moradas na casa do meu pai? Cada criatura é uma morada na casa do Deus. Também. Uma das mais importantes que nós temos. Então, cada um de nós é uma das moradas na casa do meu. Veja como aumenta a responsabilidade. Percebe? Como aumenta a responsabilidade. Se não fosse assim, eu já teria dito. E aí Jesus continua, ele vai dizer assim: ó, eu vou na frente e vou preparar o caminho. Vocês são meus amigos. O amigo é aquele que sabe aonde o outro vai. Então vocês sabem para onde eu estou indo. Porque Jesus, um pouco antes, num outro momento, ele disse assim: até esse momento vocês foram meus discípulos. Naquele momento que é conhecido como a Santa Ceia. A partir daqui, vocês são meus amigos. Porque o amigo é aquele que sabe aonde o outro vai. Quando ele falou que sabia onde é que está indo, Tomé falou: peraí, eu não estou sabendo não. Eu não sei onde é que eu estou indo não. Aí Jesus vai dizer para ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Opa, agora nós já sabemos aonde ele está indo. E é interessante, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando Jesus fala no caminho, cada um de nós, pela questão de ser inimigo, quando Kardec quer saber se eles foram criados bons ou maus, os Espíritos vão dizer: todos foram criados simples e ignorantes. A cada um Deus deu uma missão. No cumprimento da sua missão, a criatura conhece a verdade, e uma vez que ele conhece a verdade, ele se aproxima do Criador. Se nós somos criados simples e ignorantes, simples sem experiência, ignorante sem conhecimento, no momento da criação, o Criador determinou: você vai ser perfeito um dia. É outro determinismo que o livre-arbítrio não remove. Você pode espernear do jeito que você quiser, que você vai evoluir. Se você é obediente, evolui pelo amor. Se está esperneando, evolui pela. Mas você vai. E vai o tempo inteiro. Em nenhum momento das nossas vidas nós estamos deixando de evoluir. Nós estamos evoluindo a todo instante das nossas vidas, independente do que estejamos fazendo naquele momento. Muito bem. Se ele criou simples e ignorante e nos quer perfeito um dia, ele falou assim: como é que eu vou fazer para fazer evoluir alguém que não sabe nada, não entende nada? Eu vou dar para ele uma representação material e vou mergulhar ele na matéria. Nós aqui, a nossa representação material é o corpo físico. O corpo físico tem os 5 sentidos, não tem? Cheiro, sabor, e tem tato. Através dos sentidos, nós percebemos o mundo. Por isso que nós somos criaturas sensoriais. A gente percebe o mundo pelos sensores. Mas é pelos sentidos que nós comunicamos com o mundo. A partir dessa condição, as leis da matéria atuam sobre nós. Na medida que as leis da matéria atuam sobre nós, a matéria cria para a gente necessidades. Por que tem esse ventilador aqui? Fazendo calor. Então, calor é uma necessidade, você liga o ventilador. Mas alguém teve que inventar o ventilador para aliviar, não aliviou? Ao inventar o ventilador, ele adquiriu conhecimento e ele adquiriu experiência. Ele afastou um pouquinho da simplicidade e da ignorância. A gente morava lá no meio do mato, pegava água no córrego. Mudou para a cidade, tem que encanar água. Aí a gente polui
evolui essa água tem que ser tratada. Estamos adquirindo conhecimento e experiência, ou seja, nós estamos evoluindo. Só que nesse caminho que você vai adquirir conhecimento e experiência, acontece uma coisa muito importante. É nesse caminho que define a nossa individualidade. Ou seja, o que define a nossa individualidade? O caminho que cada um persegue e percorre. Por isso nós somos diferentes dos outros. Porque cada um, detalhe, todos saímos do mesmo ponto, todos chegaremos aos mesmos pontos. Todos nós passaremos pelas mesmas coisas, em tempos diferentes, em momentos diferentes, em companhias diferentes. Por isso que é diferente de um em relação ao outro. Essa trajetória que a gente segue é que define a nossa individualidade. Aí quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, ou seja, eu sou aquele que está norteando o caminho de vocês para definir a individualidade de cada um. Mas ele vai dizer também, eu sou a verdade. O que é a verdade? A verdade é tudo aquilo que está de acordo com a lei. Existem as leis divinas, que são as verdades absolutas. Existem as leis humanas, que são verdades relativas. Nós vivemos de acordo com a verdade relativa, porque eu vivo de acordo com aquilo que eu dou conta de perceber e compreender. Mas como transformar uma verdade relativa em verdade absoluta para ser considerada por Deus? Basta que você seja honesto com o que pensa, com o que sente e com o que faz. Independente do que você pensa, independente do que você sente, independente do que você faz. Se você é honesto consigo mesmo, essa sua verdade relativa é considerada por Deus uma verdade absoluta. Diga. Basta seguir os 10 mandamentos, né? Sim, mas da maneira que você compreende. A gente não vai ser 100%, mas fazendo uma base pareamento de 30% a 40%, a gente ainda é. Às vezes pode ser só 1%. Isso. É 1% que você compreende e é 1% com o qual você é honesto. Pode ser 1% e Deus fala, está valendo. Mas para um, vale 1%. Para nós que aqui estamos, 1% é pouco. A gente conhece a doutrina, a gente conhece o Evangelho, a gente tem a casa boa para orar, não falta comida lá em casa, tem ventilador. Então, ou seja, em função do momento evolutivo de cada um, a quem muito é dado, entende? A quem muito é dado, a muitos terá. É por isso, porque cada um, segundo as suas obras, lei de causa e efeito, os princípios da doutrina. Muito bem. Então Jesus disse, eu sou a verdade. Qual verdade? A verdade moral. Mas qual é a lei que transforma Jesus nessa verdade moral? A lei de amor. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Então eu sou a verdade. Essa é a verdade. Ok? Mas eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante que a lei humana diz assim: o homem tem direito à vida. Quando nós vamos no livro dos Espíritos estudar a terceira parte, que é as leis morais, que é desenvolvida no Evangelho do Espiritismo. A última lei moral, lei de justiça, amor e caridade. Amor e caridade como complemento da lei de justiça. Aí lá vai dizer que é a justiça. É cada um receber segundo o seu direito. Qual é o primeiro direito? Direito a viver. Olha que interessante. A lei humana diz, você tem direito à vida. Os Espíritos vão dizer, você tem direito de viver. Sabe por quê? A vida é patrimônio do Criador, não é nosso. Por isso o suicida não consegue isso. Porque está tentando pegar um trem que não é vivo. A vida é do Criador. Por isso que nós somos imortais. Então o que é nosso? O ato de viver. Isso é que nos pertence. O ato de viver.
que é a vida dele. Então, nos pertence o ato de viver. Do ponto de vista psíquico, o que é viver? Cada um de nós tem um passado, a sua história. É esse passado que define a sua individualidade. Então, o nosso passado diz quem nós somos. Mas cada um de nós tem em nosso caminho um homem novo. O que é o homem novo? É o homem que pensa, é o homem que raciocina. Esse homem tem uma esperança. Então, o homem novo é aquilo que nós queremos ser. Então, eu sou o homem velho e quero ser o homem novo. O que é viver? Viver não é ontem, não é amanhã, não é 5 minutos atrás e não é 5 minutos para frente. Viver é um ato instantâneo que aqui e agora o Espírito consegue unir o seu passado com o seu futuro, compondo o presente. Então, viver é isso. Instantaneamente, pega o passado e pega o futuro. Vira o presente, que é o viver. Exatamente. Agora vou imaginar uma pessoa que não tem esperança. Nem sonho ele não tem. Vem o passado e vai encontrar o que para frente? Nada. Qual recurso que ele tem? Começa a viver do passado. Vira um ruminante, né? Ele é igual boi. Vai ficar remoendo sentimentos e lembranças. É triste? Se não cuidar, fica melancólico. Se não cuidar, fica deprimido. Então, o deprimido de hoje é o triste de ontem que não se cuidou. E precisa cultivar a alegria hoje para vencer uma das doenças mais dramáticas do nosso século e desconhecida e desconsiderada pela maioria. O problema é não ter uma projeção do futuro, o ato de viver dele fica passado versus passado. Falta o. Então, quando ele fala assim, eu sou a vida, ou seja, eu sou esse ato instantâneo aqui que me diz. Não dá para voltar lá atrás e mudar o que eu fiz, como diz o Chico. Mas dá para fazer um plantio diferente para que o futuro seja melhor. Rapidinho, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que nós dois aqui no passado só plantamos limão. Limão, 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 limão. Chegou a hora de colher. É aquela lavoura imensa só de limão. Então não tem que vender limão, comer limão. Tudo nosso é na base de limão. Mas hoje eu posso furar um poço artesiano. Se eu furar um poço artesiano, o que eu tenho agora? Água. Então eu posso misturar um pouquinho de água no meu limão. Suavizou? E se já tem a água, sobrou um pouquinho de limão. Sobrou? Você pode vender ou trocar com outro. Aí nós resolvemos fazer uma lavoura de cana. Vamos plantar cana. Agora eu tenho limão, tenho água e tenho cana. Se eu tenho cana, eu posso fazer rapadura, eu posso fazer açúcar. Então agora eu já posso fazer limonada, não é isso? Aí já sobra limão, já sobra água e sobra açúcar. Eu posso distribuir com os outros. Isso que é fazer um novo plantio hoje para ter um futuro melhor. Mas ninguém fica livre da colheita do limão, não, tá? Não tem como ficar livre da colheita. Mas nós podemos colocar novos ingredientes, tá? De repente a nossa lavoura de limão está sendo toda vendida. A gente nem fica comer, nem beber, nem nada, tá? Trocando por outras coisas, hein? Exatamente. Exatamente. Então, só caminho, só verdade, só a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só para fechar esse vir ao Pai, ele vai dizer: quem é que vem ao Pai? O Reino dos Céus é semelhante, né, a essas crianças que nos acompanham. Para entrar no Reino dos Céus, tem que se tornar novamente uma. É isso? Aí o que é que aquele sujeito lá, perto de Jesus, que é doutor da lei, ficou doido? E como é que eu vou fazer para entrar no ventre da minha mãe para virar criança de novo? Aí Jesus falou: não, é criança de espírito. O que é ser criança
em espírito. É não olhar o mundo com preconceito. É você abrir a mente, abrir o coração e perceber o mundo exatamente como ele é. É perceber o mundo como ele é. E uma das coisas importantes para perceber o mundo como ele é, eu gosto muito do seguinte exemplo: você está aqui com o pé na frente. Eu venho andando aqui e piso no seu pé. Você poderá pensar basicamente duas coisas. Esse bendito sujeito saiu lá de Ouro Preto só por pisar no meu pé. Ela vai ficar danada da vida agora, além da raiva, e toda hora vai lembrar de mim como aquele sujeito que saiu de lá para vir aqui só pisar no pé. Uma outra maneira de pensar: aquele sujeito que veio aqui é tão estúpido, que não olha nem aonde pisa. Tem que ter pena desse cabelo. Daqui 1 mês, 2 meses, o pé dessa área esquece de mim. Por quê? Ela procurou viver como eu sou. Mas no dia a dia, a gente está sempre achando que nós somos o centro do universo e tudo que as pessoas fazem, estão fazendo por causa da nossa causa. Isso não é fato. 99% das vezes, as pessoas são o que elas são. Você só não é por aquilo que você é quando você está pensando em vingança, quando você está falando mal da vida dos outros e quando você está com inveja. Fora disso, você é o que é. Então, quando a gente passa a olhar as pessoas e procura percebê-las como elas são, nós estamos olhando o mundo como uma criança. A gente está olhando o mundo como ele é. Mas aí Jesus segue em frente. Ele vai dizer, vai na frente, vai preparar o lugar, perguntar pelo seu caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Ele continua falando sobre isso, e mais na frente ele vai dizer: se guardarmos os meus mandamentos e amarmos uns aos outros, no tempo certo, eu vou pedir meu Pai, e Ele vai mandar um novo ajudador. A palavra que ele usa é ajudador, é para ajudar. Esse nós chamamos de Consolador prometido. E Ele vai mandar um novo ajudador, que ficará eternamente convosco. Ficará eternamente convosco. Vai fazer lembrar todas essas coisas que eu tenho dito, e vai lhe ensinar coisas novas. Algumas informações que são importantes. Ficará eternamente convosco. Não pode ser uma pessoa, senão ele é cansado da gente. Se ficar eternamente conosco, não é um indivíduo, é uma doutrina. É uma doutrina. Porque essa doutrina encontra morada nos nossos corações. Nós não somos cada um uma morada na casa do Pai. Essa doutrina encontra morada nos nossos corações, e aí ela ficará eternamente conosco. Vai fazer lembrar tudo aquilo que eu tenho dito. Vejamos por que Jesus estava com essa preocupação. Primeiro, que observando o que houver acontecido em outros mundos, que hoje são mundos felizes, e que passaram pelas coisas que nós estamos passando, Jesus sabia: vão esquecer coisas, vão usar coisas do Evangelho para ter poder, vão usar coisas do Evangelho para fazer guerra, vai usar coisas do Evangelho para perseguir pessoas, vão esquecer muita coisa. Então Jesus sabia que a gente ia deturpar bastante, esquecer muita coisa. E aí o Chico vai dizer que Jesus se utiliza das parábolas com o objetivo principal: garantir que a essência do Evangelho não se perdesse. Porque a parábola é muito simples, tem como alterar a parábola e ela
ela guarda toda a essência do Evangelho. Então Jesus sabia, essa turma vai esquecer muita coisa. Então, o ajudador vai fazer lembrar. Outro aspecto que Jesus considerava. Quando você pega o Evangelho e lê o Evangelho no pé da letra, como está escrito, essa é a dimensão material do Evangelho. Essa dimensão material do Evangelho é suficiente para salvar a cada um e salvar a todos. A dimensão material do Evangelho é suficiente para fazer tudo isso. Muita coisa. Aliás, só tem coisa boa. A outra dimensão do Evangelho é a dimensão espiritual. O que é a dimensão espiritual do Evangelho? É tirar o espírito da letra. É isso que a nossa doutrina está aprendendo a fazer. Tirar a lição que está por trás daquela frase. Mas aí você pode me perguntar, mas você não falou que a dimensão material já é suficiente? É suficiente. Então, para que a dimensão espiritual? Vou imaginar que nós queremos chegar lá naquele tempo. Aí eu pego a rampa daqui, construo a rampa daqui lá. Eu vou subir essa rampa e cheguei lá. Eu posso fazer uma rampa daqui para lá. Ou então eu pego a escada e ponho aqui sul. Então tem a rampa que pega de lá e uma escada que eu pego aqui sul direto. Essa rampa aqui, que eu vou ter que caminhar muito para chegar lá, é a rampa da dimensão material do Evangelho. Eu vou chegar lentamente a passos lentos. Se eu vou lá para a escada, eu chego muito mais. Então você busca tirar o espírito da letra para acelerar o nosso processo. Mas você fala assim, você precisa acelerar por uma razão muito simples. O que a gente mais tem feito ao longo das nossas existências é perder tempo, individualmente e como humanidade. É o famoso período das trevas, né? Na América, período das trevas. O que significa período das trevas? Ali a humanidade estava em treva. Ali as pessoas, ali não aconteceu nada. Tudo tempo perdido. Não aconteceu nada. Nessa existência agora, se a gente fizer umas continhas, tira metade do dia para descansar, 12 horas. Tira 12 horas para fazer, para ser útil de 7 dias. Multiplicando 7, deve dar 84. Nessas 84 horas por semana, quantas que a gente tira para meditar, para rezar, para vigiar, para jejuar de determinados valores, jejuar de determinadas atitudes? Aí a gente vai verificar que nós ainda esforçamos bem menos do que poderíamos. Isso é fato. Então, ainda hoje, a gente perde algum tempo, mas não se preocupa com isso não, porque nós somos imortais. Se você não fizer hoje, você faz amanhã. Se você não fizer amanhã, você faz depois da manhã. Tem um detalhe: essa família espiritual sua vai andar e te deixar para trás. O que você não fizer hoje e deixar para amanhã, não é que essa turma que te conhece, que te justifica, não. É com a turma que vem atrás. Essa turma que vem atrás não te conhece. E você lá é um intruso. Tudo que você vai fazer lá incomoda isso. Você come a comida, vai esse cara comendo a nossa comida. Você arruma um lugar morar, esse cara morando nas nossas casas. Você arruma companheiro, esse sujeito roubando as nossas companheiras. Tudo que você fizer lá, a turma não aceita. Então, mesmo podendo tomar muitas bombas, é melhor não tomar bomba, tá? Porque quanto mais para trás você fica, mais apertado vai se tornando. Muito bem. Então, precisa lembrar tudo, mas precisa ensinar coisas novas. Por que precisa ensinar coisas novas? Porque na medida que a ciência evolui, a tecnologia evolui, vão aparecendo coisas novas, aparecendo coisas diferentes. No futuro, eu vou te dar uma informação interessante. Quando Kardec, 1867, estava ali, 1857 ele começa, ele está ali organizando a doutrina dos Espíritos,
Naquela época, a ciência acreditava que matéria era uma coisa, que energia era outra coisa. Lá naquela época, 1857, matéria é uma coisa, energia é outra coisa. Aí vem aqueles estudiosos ali em função da Segunda Guerra Mundial, e um grande cientista chamado Albert Einstein vai escrever a teoria da relatividade. O que eu descobri? Que matéria e energia são as mesmas coisas. Ou seja, hoje, quando nós falamos em dar um passe, você falou em água fluidificada, não foi? Para fluidificar água, precisa de estampar o vidro? Não, por quê? As energias vão chegar ali, chega sobre a condição de ondas vibratórias. Se são ondas, elas são emitidas e são recebidas pela água. Quando você ingerir a água, o seu campo vibracional recebe aquelas ondas que estão ali. Mas essas ondas levam também matéria. Qual matéria? Aquelas energias que você necessita. Quando você ingere a água, você leva as energias que você necessita, que você merece. Então, tudo isso só é possível porque a ciência vai evoluindo, as filosofias vão evoluindo e a doutrina vai procurando compreender tudo isso de novo. Que você precisa. Eu vou receber o que eu preciso. Exatamente. E o computador é só uma maquininha que faz tudo rápido que a gente sabe fazer devagar. O computador não faz nada com ele, só faz muito rápido aquilo que a gente sabe fazer bem devagar. Todo instrumento é assim. Todo instrumento é só uma extensão dos nossos sentidos, das nossas capacidades. Mas nesse processo, agora nós vamos lá em Mateus, que agora é o evangelista, que era cobrador de impostos, ele trabalhava na coletoria, ele era acostumado a anotar tudo o que acontecia. Ele vai seguir Jesus, anotando tudo o que acontecia. Aí no capítulo 11 de Mateus, ele começa a dizer mais ou menos assim: vinde a mim, os que estão sofrendo e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Crê em Deus, crê também em mim, sou puro e manso de coração. E continua dizendo: o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Vinde a mim os que estão sofrendo e sobrecarregados. O sofrimento, aí Jesus fala sofrimento, ele não fala, vinde a mim quem está sentindo dor. Porque a dor é um estímulo. Tem dor física, tem dor sentimental e tem dor espiritual. Se a dor é um estímulo, a dor é um processo que nos torna todos iguais. Cortar o dedo, a sensação da dor é a mesma para qualquer um. Perder um ente querido, a sensação é a mesma para qualquer um. A ignorância é uma dificuldade igual para qualquer pessoa. Ele não fala em dor, ele fala em sofrimento. O que é o sofrimento? É a percepção que o indivíduo tem da vida. A dor é estímulo, o sofrimento é percepção. Vou imaginar que dois sujeitos andando de bicicleta sofreram um acidente. Esse acidente era suficiente para os dois terem perdido a vida, mas não perderam. Um diz assim: graças a Deus eu não morri. Esse está sentindo dor e não está sofrendo. Está sentindo dor e não está sofrendo. Porque está agradecendo a Deus não ter. O outro: eu não sei que isso acontece comigo, eu sou mesmo azarado, isso acontece comigo, nem Deus liga para mim, é desse jeito que eu vejo as coisas. Esse está sentindo dor e está sofrendo. O que é que Jesus promete? Tirar o sofrimento. Mas como que ele tira o sofrimento? Nos ensinando de novo que nós somos filhos de Deus e que ele é nosso companheiro.
Mas isso tem uma consequência drástica. A gente diz assim: eu tenho muitas dificuldades. Já ouviram alguém dizer isso? Eu tenho muitas dificuldades. Às vezes a gente não diz isso. Lá na nossa casa tem um sujeito que estudou de São Luís.